Balaão disse: Não posso fazer isso, a menos que Deus me envie. Bem, então ele orou a Deus. Mas naquela noite o Espírito veio e falou com ele, e ele disse: Não vá. Parecia que deveria ser o suficiente, não é? Bem, estou quase pregando convicção para mim mesmo aqui esta tarde. Ele já me disse: Você está confirmando, está limitando muito esse dom de cura nos milagres. E eu quero que isso seja o clímax. E observem. Então ele pensou: só posso falar como Deus fala. Nenhum profeta pode dizer nada a menos que Deus coloque isso em sua boca, se ele for um profeta. Se ele é um falso profeta, se ele é um mercenário, ora, ele pode dizer qualquer coisa. Mas se você disser algo, Deus tem que fazer isso acontecer. Se Deus o disse, será daquela maneira. Notem, então, quando ele disse aquilo, disse que só podia falar o que Deus colocasse em sua boca, e Deus disse a ele para enviá-los de volta. E observe, então Balaão, como muitos profetas mercenários agora, por usura, por dinheiro, ele voltou novamente e perguntou a ele pela segunda vez. E ele foi para Deus novamente. Agora vejam, há uma vontade perfeita de Deus e há uma vontade permissiva de Deus. E Deus permitiu que seu profeta continuasse, mas ele não foi sua vontade perfeita. Foi sua vontade permissiva. E eu penso que essa tarde é a mesma coisa sobre estes, trabalhando por essa fila de milagres. Talvez seja a vontade permissiva de Deus, mas não é a sua vontade perfeita. Vocês devem crer na minha palavra. E se... Ouçam, amigos, é difícil dizer isso. É difícil para as pessoas verem isso, mas eu não... Deveria haver alguém. Deus conceda que algum dia eu possa ter alguém, que Ele me envie alguém que fará essa conversa por mim. E eu não terei que fazer isso, porque parece que a gente está projetando algo para si mesmo. Deus no céu sabe que eu não me pararia aqui tão hipócrita diante do seu povo. Isso mesmo. Mas é a verdade. Serei julgado por isso no dia do julgamento. Ele me disse isso. E observem. Agora, pode não ser sua vontade perfeita, mas eu creio em sua vontade permissiva, pois eu lhe pedi isso por causa de Fênix aqui hoje, para que vocês possam ver que eu lhes disse isso, o que é verdade. E o anjo de Deus que me encontrou naquela noite no quarto, eu oro para que ele fique aqui para resistir a qualquer coisa que seja trazida aqui esta tarde. Agora, como eu digo, eu não devo fazer isso só porque estou dizendo, tragam alguém aqui. Então, se vocês me permitem andar no meio da multidão, eu já escolhi pelo menos 4 pessoas sentadas bem na minha frente, agora mesmo, que poderiam ser curadas aqui mesmo por meio de um milagre, agora mesmo, porque eu os sinto. Um deles é um homem idoso, de cabelos grisalhos. A outra é uma jovem. A outra é uma garotinha. Eles estão assentados bem diante de mim agora, que podem ser curados através de um milagre, bem aqui. Mas se eu for lá e os escolher, então vão querer encontrar falhas em mim. Vê você? Este dom, eu não creio que foi dado para conduzir reuniões de massa como essa. Eu não creio que foi. Eu creio que eu deveria ser guiado pelo Deus Todo-Poderoso para ir aonde Ele quer me levar, de um lugar para outro, assim. E então, orar pelas pessoas e assim por diante, conforme Ele me guiar. Eu não sei, mas seja como for, estou tentando estabelecer essas coisas
para que eu possa encontrar sua perfeita vontade divina, seu canal para entrar e permanecer lá, independentemente do que alguém diga sobre isso. Isso mesmo. Agora, ele disse a Balaão para ir lá. Claro, sabemos que no caminho o anjo do Senhor o encontrou, e ele era tão cego, tão louco por dinheiro, que não conseguiu encontrar, nem mesmo ver o anjo de pé diante dele. E então a mula em que ele estava montado desviou-se para o campo. A mula, oh que coisa! A mula teve mais discernimento espiritual do que o homem quando tirou sua mente de Deus. Alguém estava falando outra noite e eu estava contando ao meu espaço em branco na fita. Colocando uma pedra de tropeço no caminho do povo, eu disse: o que é verdade, é verdade. Se os cristãos vissem isso, seria diferente, vendo essas coisas. Eu disse: sim, mas às vezes os cristãos são tão cegos que não conseguem ver isso. Foi nos dias da vinda de Jesus, aqueles astrólogos, os 3 magos, foram diretamente lá e o adoraram. E o sacerdote estava no templo discutindo se isso era correto ou aquilo era correto. Essa é a verdade. E uma pequena bruxa. Lembre-se, eu digo que é obra do diabo. Todos os espiritualistas e a astronomia são obras do diabo. Sei que estou indo para o México, onde a magia negra e tudo mais está lá, mas sei em quem tenho crido. Eu sei que Deus vai cuidar de mim. Ele trará esta coisa para um confronto, como ele fez em Oregon, na outra noite. Isso mesmo, é verdade, mas a coisa é conseguir com que as pessoas fiquem quietas o suficiente para ver isso. Agora, então, estas coisas que ele falou e espaço em branco na fita. Ele não viu o anjo e espaço em branco na fita. Se desviou. Então o anjo foi e ficou em outro lugar. Observe-o. Foi a 3 lugares, representando as 3 etapas da jornada. As 3 etapas da jornada, então. As 3 etapas da jornada dos filhos de Israel. As 3 etapas da jornada de Balaão. Estamos em nosso terceiro e último estágio. E lembrem-se, a era pentecostal é uma era rejeitada. Odeio dizer isso, pois nunca encontrei fé em nenhuma igreja como na igreja pentecostal, mas é rejeitada porque é a última era da igreja de Laodiceia, morna. Será vomitada da boca de Cristo, mas Deus ali dentro atrairá seu povo para fora daquela era pentecostal. Você diz: bem, estou esperando por uma grande era. Eu sei, muitos de vocês. Há um ensinamento às escolas dos profetas, e eles diriam que coisa que virá é Cristo para a sua igreja. Isso mesmo. Então, lembrem-se, a última era da igreja é a era da igreja de Laodiceia. Uma era morna que é vomitada da boca de Deus. É verdade, e vocês sabem disso. Oh, você diz, irmão Brana, você simplesmente vai sozinho. Bem, que tal um conselho inteiro? Foi assim que a Igreja Católica começou, pelo conselho de homens. Deus não se move em conselhos de homens, ele lida com indivíduos. Veja todo aquele bando de profetas lá em cima dizendo a Acabe para subir em paz. Mas Josafá disse: não há mais um? Sim, o velho Micaías. Mas Micaías sabia onde ele estava firmado. Ele conhecia o seu Deus. E eu sei que muitos vão rejeitar isso que estou dizendo agora. Mas lembrem-se, eu creio de todo o coração. Eu conheço a Deus. E eu creio que é nesta era
que nos apegamos tanto com essa igreja e aquela igreja. E Deus não está satisfeito com isso. Temos que sair disso. Temos que nos unir nossos corações. Isso mesmo. E notem agora, e quando ele chegou lá, e esta mula viu parado, primeiramente ela o viu lá no portão. O próximo lugar era um lugar estreito, e no próximo lugar viu-o de pé em um caminho muito estreito. E finalmente a mula falou com voz humana. Vejam, uma mula muda, um animal sem inteligência. Se Deus, um anjo de Deus, pôde falar através de um animal sem inteligência, não poderia falar através de um homem? As pessoas são muito cegas para vê-lo. Ele disse: destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Oh, que coisa! Então Balaão desceu para lançar uma maldição sobre os filhos de Israel. Temos que nos apressar. Oh, que coisa! Eu simplesmente amo isso de qualquer maneira. Onde ele tem bastante liberdade para atuar. Vejam, ele continuou sua viagem depois que a mula falou com ele. E o anjo do Senhor estava parado no caminho. Agora, Deus não está satisfeito com a maneira como as pessoas estão agindo. As pessoas nesta condição morna, seja quente ou frio, entre ou saia. Que Deus apresse o dia em que os cristãos serão o que professam ser, e os pecadores a mesma coisa. Oh, se eu não fosse por Cristo, eu seria contra Ele. Eu estaria aqui falando contra Ele. Eu diria que não tenho utilidade para Ele. Não há nada para Ele. Eu estaria contra Ele, se não fosse por Ele. Mas, amigos, eu realmente creio que Ele é o Filho de Deus, como a Bíblia diz que Ele é. Eu creio que Ele ascendeu ao alto, como a Bíblia diz que Ele ascendeu. Eu creio que Ele está voltando, como a Bíblia diz, e eu creio que Ele enviou de volta dons aos homens. Portanto, hoje estou me planejando, porque creio nisso. Se você me vir vivendo qualquer outra coisa, me avise, porque eu seria um desviado. Se eu fizer algo diferente e viver essa vida, eu teria medo de andar diante desses demônios e poderes. Eu sei que é difícil. Isso me derruba, e eu odeio dizer qualquer coisa para as pessoas. Mas, amigos, algum dia eu terei que comparecer ao julgamento para responder perante vocês. Isso mesmo, e seu sangue estará em minhas mãos. Sirva a Deus com reverência em seu coração, amor puro e santo por Ele. Caminhe todos os dias nesse clima de amor o tempo todo. Faça o bem aos outros, faça boas ações de caridade, ame a Deus, adore-o, e é assim que você deve viver. E trate o próximo como a si mesmo. Isso mesmo.